E estamos aqui de novo, direto de Dubai, em mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre qual o melhor país para começar a vender no mercado de dropshipping global. Nesse vídeo eu vou contar um pouco da minha história para você entender a trajetória que me fez chegar até aqui e por que eu tenho esses países como os meus preferidos para começar a vender no mercado global. Então, tem países que são melhores para as pessoas que estão iniciando e tem outros países que são melhores para quem já tem experiência e está no nível de escala. Então, primeiro de tudo, você precisa entender como que eu cheguei até aqui hoje, porque eu não comecei no dropshipping direto vendendo na gringa. Eu comecei no mercado de dropshipping em 2021 vendendo no Brasil. Então, 2021 foi o meu início e eu fiquei de 2021 até a metade de 2022 trabalhando com dropshipping no Brasil. Faturei múltiplos 7 dígitos e consegui construir uma marca com a logística de dropshipping. E essa marca veio a se tornar uma das maiores e uma referência dentro do meu nicho no Brasil. Porém, em 2022, eu descobri e conheci a oportunidade de começar a vender na gringa, começar a vender em dólar, euro e libra. E quando eu conheci e descobri essa oportunidade, isso brilhou muito os meus olhos, porque eu sabia que eu tinha o conhecimento, eu sabia como fazer o dropshipping, sabia como gerar resultados, porém, quando eu descobri a possibilidade de ganhar em uma moeda mais forte, aquilo chamou muito a atenção, porque eu sabia que eu conseguiria ganhar 5 vezes mais por conta da desvalorização do real e porque quando a gente vende para pessoas que moram na Europa ou nos Estados Unidos, a gente vende para um público que tem um poder aquisitivo muito maior. Então, a nossa escalabilidade é maior e a margem de lucro também. Então, quando eu conheci essa oportunidade, aquilo brilhou meus olhos e eu entrei de cabeça. No primeiro dia que eu comecei a rodar na gringa, eu já fiz venda, na verdade nas primeiras horas de campanha. Porém, eu cometi muitos erros no meu início. Eu tive que aprender tudo do zero de novo, porque na época não tinha mentoria, não tinha curso, não tinha ninguém ensinando, eu não conhecia ninguém que vendia na gringa. Então, eu peguei todo o conhecimento que eu tinha de dropshipping no Brasil e botei as caras para começar a vender fora. Então, o meu começo foi muito difícil os primeiros meses, mas quando eu encontrei a forma correta de anunciar e os melhores países para anunciar, eu consegui escalar. Então, como que eu comecei anunciando na gringa? Eu vou te contar isso para você não cometer os erros que eu cometi, que me custaram em torno de 25 mil reais em anúncios que eu gastei e, enfim, muitos erros que eu cometi e eu não quero que você cometa. Então vamos lá. Eu comecei no dropshipping na gringa em 2022, muito antes disso se tornar um hype no Brasil, muito antes de ter taxação no Brasil. E quando eu descobri essa oportunidade, eu fiquei extremamente fascinado e empolgado. Então, como que foi o meu começo? Eu comecei sem curso, sem mentoria, sem ninguém me ensinando. Eu literalmente tive que desbravar tudo sozinho e passar pelo caminho das pedras sozinho. Por isso que eu gastei literalmente 25 mil reais de caixa com testes, anúncios para conseguir descobrir a fórmula correta de anunciar. E o meu maior erro no começo foi o seguinte: eu criei uma loja em inglês e eu comecei a anunciar no Facebook Ads com a segmentação da seguinte forma. Na parte de países, eu selecionei todos os países do mundo, eu fiz uma segmentação global e no idioma eu filtrei por inglês. E por ser uma loja nova, um pixel novo, aconteceu o seguinte: as campanhas começaram a rodar e o tráfego foi totalmente para países aleatórios, como Índia, Sri Lanka, Bangladesh, países que falam inglês, porém são países que não são qualificados para comprar online no cartão. Eu tinha uma loja em inglês, um gateway de pagamento para vender no cartão, Shopify Payments e PayPal, porém o meu tráfego estava indo totalmente para países que não têm a cultura de comprar no cartão de crédito, também não tem muito desenvolvida a cultura de comprar online. Então o que aconteceu? Eu tinha muito acesso no meu site, muita visita, porém as pessoas não compravam, as pessoas eram totalmente desqualificadas. Eu lembro que teve um dia que eu tive 1000 acessos no site e uma venda, um negócio assim totalmente absurdo. O tráfego era barato, o CPC era muito barato, porém era um tráfego muito desqualificado. Então o que aconteceu? No meu primeiro dia de campanha eu consegui fazer venda, porque a minha loja estava bem estruturada, o design estava legal, eu entendia de inglês, eu sabia falar inglês, então isso assim me ajudou um pouco no começo. Não que isso seja obrigatório você saber inglês ou o idioma do país que você quer anunciar, mas para mim isso até ajudou no começo porque eu sabia o que eu estava fazendo. E eu tinha experiência prévia de ter trabalhado com dropshipping no Brasil por quase 2 anos. Então isso com certeza me ajudou no início e por isso que no primeiro dia de campanha eu consegui vender. Nas primeiras horas eu consegui vender.
Eu vou até deixar o print aqui na tela da minha primeira venda no dropshipping global, vendendo em dólar. Foi, se eu não me engano, um ticket de $19. Enfim, vai estar o print aí na tela. Então eu comecei dessa forma, anunciando dessa forma. Porém, o que aconteceu? O tráfego era desqualificado, entrava muita gente no site e não comprava. E depois um outro problema que eu tive foi o seguinte: eu tinha um produto que eu precisava enviar num frete especial. Então aconteceu de eu vender para países totalmente aleatórios, tanto que a minha primeira venda foi para Macedônia do Norte. Eu nem sabia que esse país existia. Minha primeira venda no global foi lá. Depois eu vendi para a Índia, vendi para países totalmente aleatórios como Groenlândia, países da Europa também que eu nem sabia que existiam. E eu lembro que teve uma venda de $160 que foi para a Polinésia Francesa. Eu nem sabia que esse lugar existia e vendi para lá. Mas o que aconteceu? O meu produto precisava ser enviado num frete diferente, um frete especial, e demorava para chegar. E o meu produto não era pequeno, então ele precisava ser enviado num frete diferenciado, e para muitos países que eu fiz venda, o custo do frete era maior do que o preço de venda que eu estava vendendo no meu site. Então não fazia sentido eu enviar o pedido. Isso aconteceu com muitos países que eu fiz venda. Então eu vendi para países aleatórios, só que eu não conseguia enviar. Na verdade eu poderia enviar, só que eu ia sair no prejuízo, então não fazia sentido enviar. Então foi por isso que eu tive prejuízo no começo. As vendas que eu estava fazendo não estavam me dando lucro, porque eu não sabia a forma certa de anunciar, porque o tráfego ia para países que não tinham uma conversão boa, e as vendas que eu tinha, eu não conseguia processar o pedido, porque o custo do frete era muito caro. Então isso me fez perder R$25 mil no começo, mas teve um momento que depois de testar bastante, eu consegui descobrir a forma correta. Então no meu primeiro mês, que eu peguei ali um período de 15 dias, porque o mês já tinha começado, eu vendi $1.000 no primeiro mês. No segundo mês, eu entendi que eu precisava mudar minha loja. Não valia a pena eu continuar vendendo aquele mesmo tipo de produto, porque estava me dando muito problema com a entrega, não conseguia enviar e aquilo me dava prejuízo. E aí eu mudei totalmente o nicho da minha loja. Eu criei uma nova loja porque eu percebi que eu tinha que vender produtos mais baratos para não ter esse problema com o frete. E aí, com essa loja nova, eu peguei ali também os últimos 15 dias do mês e faturei €1.000. No segundo mês, €4.000. No terceiro mês, €20.000. No quinto mês, €25.000. Então eu peguei um período ali de Q4, de final do ano, que me ajudou e me impulsionou nessa escala. E qual que foi a diferença nessa nova loja que eu criei, que me fez ali sair de um faturamento de €1.000 para 20 mil nos primeiros meses? Foi o produto. Eu tinha um produto que era mais barato para enviar, então eu consegui aplicar um markup alto. Eu pagava $5 no produto e vendia a 39, então eu tinha margem para trabalhar nos anúncios. Eu tinha margem para pagar de CPA e consegui lucrar. Então esse era um problema que eu tinha antes na minha outra loja, que na loja nova eu não tive mais, porque o custo do meu produto era barato. Então a minha oferta também era muito boa, eu tinha valor agregado na oferta e por isso eu consegui pegar um produto tão barato e vender com markup alto, e isso me ajudou demais. E eu também entendi que eu não deveria anunciar da forma que eu estava anunciando. Eu estava segmentando para o mundo inteiro e por eu ter um pixel novo, o meu tráfego ia para países que não compravam. Então na segunda loja eu já mudei totalmente a estratégia de anunciar. Eu parei de anunciar para o mundo inteiro e segmentando em inglês. Eu comecei a anunciar mais para a Europa, para os Estados Unidos, para a Austrália e para o Canadá. Então a minha estratégia era anunciar para o Big Four junto com a Europa. Mas eu não excluía todos os países da Europa, eu segmentava a Europa inteira. E aconteceu a mesma coisa, ia tráfego para países que não tinham uma conversão boa. Então ia muito tráfego para Polônia, para Romênia, para Croácia, para Albânia, para Bósnia, países que não tinham uma cultura de comprar no cartão de crédito online, tinham mais uma cultura de contra-entrega, pagamento da entrega. E na minha loja eu estava aceitando somente pagamento com cartão de crédito e pagamento antecipado. Mas essa estratégia nova já me fez conseguir ter resultados e entrar numa escala. Então nesse momento eu consegui chegar ali 20, 25 mil euros, convertendo para o real na época, dava ali um faturamento de mais ou menos 150 mil reais, com uma margem de lucro de 35% a 40%. Então era uma margem muito boa, que antes quando eu vendia só no Brasil eu não tinha. Então eu consegui aprender ali, testando e queimando muito dinheiro em tráfego, a melhor forma, um dos melhores países para anunciar. Então eu mudei a minha estratégia e consegui ter resultado. Mas depois, o que me fez escalar de fato mesmo, que me fez sair de uma escala de 25 mil euros em dezembro para 160 mil euros no mês de janeiro, que dá aproximadamente $180 mil, foi o seguinte: como eu já
tinha bastante volume de tráfego, como eu já tinha bastante dados e sabia quais países mais estavam convertendo, eu comecei a excluir países. Então, nessa segunda estratégia que eu estava anunciando para a Europa, mais o Big Four, eu consegui ter resultado. Mas, para eu ir para essa escala de 180 mil dólares no mês, eu comecei a excluir países e comecei a segmentar para os países que tinham a melhor conversão. Então, Estados Unidos era o que mais vendia, em seguida Reino Unido, Canadá e Austrália. Esses eram os top 4 países. Depois, vinham os países da Europa, como Alemanha, França, Espanha, Holanda, Itália. E aí eu tinha uma lista de mais ou menos 15 a 20 países que eram os que mais vendiam. E aí, nas minhas campanhas, eu segmentava para esses países com uma loja em inglês. E foi assim que eu consegui sair de um faturamento de 1.000 euros por mês para 160 mil euros em praticamente 4 meses. E depois de queimar muito dinheiro em tráfego, fazer muitos testes, eu consegui descobrir os melhores países para vender na gringa. Só que isso a gente está falando de 2 anos atrás. Lembra que eu te falei que eu ia contar minha história para chegar até onde a gente está hoje, para te falar quais os melhores países para anunciar e escalar no dropshipping global. E detalhe, nesse mês que eu faturei 160 mil euros ou 180 mil dólares convertendo, eu comecei a anunciar também para o mercado latino-americano, ou seja, o mercado Latam. Mas a minha estratégia era muito diferente. Então, como que eu fazia? Então, a minha loja era nativa em inglês, mas eu usava um aplicativo de tradução para espanhol para anunciar para os países da Latam. Então, eu anunciava praticamente para o mundo inteiro. Eu anunciava para esses top países da Europa e o Big Four, e também comecei a testar a Latam. E como que eu fiz? Eu anunciava para todos os países da América Latina, menos o Brasil. Eu pegava os países que tinham o espanhol como idioma nativo e testei todos. E aí eu consegui descobrir os melhores países que mais fazia sentido anunciar. Mas, como eu disse antes, nos meus anúncios em espanhol, jogando tráfego para os países da Latam, as pessoas pediam muito para pagar com contra-entrega. E aí eu vi uma oportunidade. Eu percebi que se eu tivesse uma loja em espanhol com pagamento contra-entrega para os países da Latam, eu conseguia vender muito. E foi aí que eu descobri o contra-entrega. Então, em fevereiro de 2023... eu comecei a rodar contra-entrega na Colômbia e escalei muito. Vou deixar até alguns resultados aparecendo na tela, mas de qualquer forma, entra lá no meu Instagram, porque eu tenho toda essa jornada em destaque, mostrando meus resultados, escalando com loja de contra-entrega, com loja vendendo no cartão, enfim. Eu já passei por todas as etapas do dropshipping global, já vendi para quase 100 países e tá tudo relatado lá no meu Instagram. Então, fui um dos primeiros do Brasil a fazer contra-entrega na Colômbia. Eu cheguei até a visitar a operação de contra-entrega lá na Colômbia, visitei o fornecedor, conheci dono de plataforma lá na Colômbia. Vai estar aparecendo aí na tela. Lá no meu Instagram também, em destaque, está relatado o que eu vi nessa viagem, que foi bem bacana. Então, tive muito resultado vendendo com contra-entrega na Colômbia em 2023. Inclusive, muitas pessoas que hoje ensinam contra-entrega na Latam aprenderam comigo, porque eu fui um dos pioneiros do Brasil em contra-entrega na América Latina. Porém, chegou um ponto que eu percebia que a escala da América Latina não era tão boa, porque tinha muito problema com entrega, com envio. Isso era uma coisa muito ruim de trabalhar com contra-entrega na América Latina, porque você não conseguia enviar para toda a região do país. Era muito limitada essa questão de entrega. Eu tive muito problema com entrega na Colômbia também, de não conseguir enviar o pedido, ou o estoque acabar, enfim. Eu consegui escalar, mas eu via que era uma operação que dava um pouco de dor de cabeça. Lembro que teve um momento que eu tinha 5 lojas de contra-entrega anunciando para a Latam, anunciando para Colômbia, Peru, Equador, Espanha e Emirados Árabes, onde eu tô hoje. Então, ao mesmo tempo, cheguei a ter 5 operações de contra-entrega rodando em vários países ao redor do mundo. Porém, em setembro de 2023, eu voltei a trabalhar com dropshipping vendendo no cartão, um dropshipping global. Por quê? Quando a gente está chegando nesse final de ano, a gente entra no período que a gente chama de Q4, que nos países mais desenvolvidos de e-commerce, como Estados Unidos, Reino Unido, é um ótimo período para a gente vender online, porque as pessoas estão muito aquecidas. Tem Black Friday, tem Natal. Então o Q4 é a melhor época do ano para a gente vender nesses países. E por isso eu voltei a trabalhar com o dropshipping global vendendo no cartão. Então eu voltei com a mesma estratégia e logo de cara já consegui escalar e ter muitos resultados também. Então nessa mesma época o TikTok também começou com uma promoção de que quando você gastava $1.500 em uma conta, você ganhava mais $1.500 de crédito. Eu comecei a escala global, mas chegou um ponto que, principalmente ali no mês de novembro, eu comecei a rodar só nos Estados Unidos, porque eu criava uma conta no TikTok com o proxy, uma conta nos Estados Unidos. E o TikTok tem um detalhe, que ele é por região. Não é que nem o Facebook, que você consegue segmentar o mundo inteiro. Ele é por região e por isso eu criava conta nos Estados Unidos, porque era o país que eu mais vendia.
Então eu escalei muito nos Estados Unidos com o TikTok, eu aproveitei muito desse bônus. Inclusive ainda tá rolando esse bônus, não é o mesmo do ano passado de $1.500, é um bônus diferente. No momento que eu tô gravando esse vídeo, você gasta $30 na conta e ganha $20 de crédito, e se você gasta 100, ganha mais $100 de crédito. Então, no total, você ganha $120 de bônus para anunciar no TikTok. Praticamente $120 de graça. O link para ganhar esse bônus vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Aproveita. Eu aproveitei muito desse bônus já ganhei muito crédito para anunciar lá dentro, e você pode fazer o mesmo. O link está aqui na descrição desse vídeo. Então, no final do ano passado, eu aproveitei muito desse bônus e escalei muito nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, no dropshipping global, sempre foi o país que eu mais vendi. Então teve uma época que eu estava focando minhas vendas só nos Estados Unidos. Isso aconteceu no ano passado. Quando virou o ano, 2024, eu continuei rodando só nos Estados Unidos até fevereiro, aproveitando muito do bônus do TikTok. Mas quando entrou em março, eu pensei, cara, eu tô vendendo bastante nos Estados Unidos, vou aproveitar e testar alguns outros países. Voltei a testar a mesma estratégia que eu utilizava antes, de segmentar para o Big Four. Reino Unido, Canadá e Austrália e Estados Unidos. Então, entrei numa escala de Big Four em março e fiquei anunciando para esses países até a metade do ano. Depois, eu voltei a testar global, a mesma forma que eu segmentava antes, de incluir países da Europa junto com o Big Four. E a partir desse momento, eu também comecei a fazer alguns testes diferentes. Eu comecei a criar lojas nativas para países da Europa. Por quê? Quando você cria uma loja nativa para um país da Europa, você tende a ter uma conversão mais alta. Então eu fiz lojas em alemão, fiz lojas em francês e consegui escalar dessa forma também. Então eu já passei por todas as etapas do dropshipping global, tanto de vender na Latam, quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos. E eu tenho muita bagagem para poder te falar quais os melhores países para vender. Hoje, atualmente, os países que eu mais vendo são os Estados Unidos e o Reino Unido, com lojas nativas para lá. As lojas que eu mais estou escalando agora é uma loja nativa para os Estados Unidos e uma loja nativa para o Reino Unido. Mas eu também tenho outra loja em paralelo que eu rodo na estratégia global, anunciando para vários países ao redor do mundo, principalmente o Big Four, junto com a Europa. Então, na minha opinião, uma pessoa que já faturou múltiplos 7 dígitos em dólar em todos os mercados do dropshipping global, qual o melhor país para vender? Na minha opinião, o melhor país para vender disparado é os Estados Unidos. Porém, nos Estados Unidos a gente tem alguns prós e contras. Para quem está começando no dropshipping global hoje, os Estados Unidos pode assustar um pouco, porque as métricas são mais caras. Eles têm o maior CPM do mundo e, consequentemente, o custo por clique é mais caro. Porém, a taxa de conversão é muito alta. As pessoas já estão acostumadas a comprar online, as pessoas têm acesso a cartão e por isso acaba se equivalendo às coisas. E os Estados Unidos é um país muito grande, tem mais de 300 milhões de habitantes e são pessoas muito qualificadas para comprar online. E por isso é o país que eu mais escalo, é o que eu mais gosto de vender e é disparado da lista de países que eu já vendi, o que mais me trouxe resultado. Então o meu país preferido é e sempre vai ser os Estados Unidos. Mas para quem está começando hoje, e tem um caixa um pouco reduzido ou não tem tanta experiência, eu recomendaria começar com algum país da Europa, como por exemplo, Reino Unido é um ótimo país para vender e a Libra, que é a moeda do Reino Unido, vale hoje quase R$8, se eu não me engano R$7 alguma coisa comparado com o real, então tem uma moeda muito valorizada. O público é qualificado para comprar online, mas a população é um pouco menor, tem mais ou menos 50 milhões de habitantes. Comparado com os Estados Unidos, é um país bem menor. Porém, é um público muito qualificado para comprar online. Tem outros países da Europa também que são muito bons para vender e são mais baratos para anunciar, como por exemplo a França, a Alemanha e a Espanha. Então, são ótimos países para vender também. Então, os Estados Unidos é meu país preferido. Mas se você está começando hoje, tem pouca experiência e pouco caixa, eu recomendaria você começar pelo Reino Unido, Alemanha, França ou Espanha. São países com métricas mais baratas e teoricamente mais fáceis para vender. Então, para quem está começando hoje com pouca experiência e pouco caixa, são países bons para começar. Eu particularmente não gosto do mercado da Latam, não gosto da modalidade de contra-entrega mais, porque ela traz muito problema. Algumas pessoas dizem que para quem está começando é bom, mas tem que tomar cuidado, porque as métricas podem te iludir, o CPA é barato e você acha que você está vendendo, mas não está entregando. E se você não entrega, você não recebe o dinheiro. Por isso que tem que tomar muito cuidado com contra-entrega. Eu já trabalhei muito, escalei muito na contra-entrega. Hoje eu não faço mais, prefiro o mercado global, vendendo no cartão. Então quem está começando com contra-entrega, toma um pouco de cuidado, confirme pedidos, faça um trabalho bem feito. Porque
Há 2 anos atrás, quando eu fazia contra-entrega, era um cenário totalmente diferente. As métricas eram muito mais baratas, então mesmo se eu não confirmasse pedido, eu conseguia ganhar dinheiro, porque o meu CPA era muito baixo. Hoje em dia as métricas estão mais caras, tem mais concorrência. Enfim, se for trabalhar com contra-entrega, presta muito bem atenção nos seus números. Agora, se você for vender com cartão, que é o que eu sugiro, você consegue ter mais previsibilidade, você consegue saber exatamente quanto você está lucrando quando sai uma venda, e por isso, e por vários outros motivos, eu prefiro vender no cartão. O fato de você saber exatamente sua margem de lucro quando sai uma venda, você consegue escalar, você sabe se você está no lucro ou no prejuízo, assim você consegue ir no seu gerenciador de anúncios, aumentar o orçamento ou diminuir o orçamento, enfim. Mas quando eu vou começar uma loja nova do zero, que eu não tenho um pixel com informações ainda, eu utilizo uma estratégia que é a seguinte: eu começo a anunciar para o Big Four e alguns países da Europa. Aqui na tela vai estar aparecendo a lista de países da Europa que eu anuncio quando eu começo uma loja nova do zero que não tem informações no pixel. Eu testo todos esses países, mas quando eu começo do zero uma loja nova, eu testo todos esses países em inglês. E se em algum momento um país começar a puxar mais resultado de venda, eu faço uma loja nativa para esse país. Então a gente tem muitas estratégias de como começar no mercado global, mas essas são as minhas favoritas. Então eu espero ter te ajudado nesse vídeo e bora para cima vender global.